Salve, salve, rapaziada! Tá começando aqui mais um Cara a Cara no seu Expresso 1923. Nesse domingo, o Vasco vai a Salvador, a Fonte Nova, enfrentar o Bahia pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vascão que segue na zona do rebaixamento ali, na 17ª colocação. E o Bahia, que tem 32 pontos, se eu muito não me engano, na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Vasco que vem de uma sequência de 5 jogos sem perder, aí sob o comando do treinador Pedro Emanuel. E o Bahia vem numa sequência sem perder também desde que voltou da Copa, mas com 3 empates. Não é isso, meu amigo João Leiro, que vocês já estão vendo aí na tela. Obrigado pelo seu tempo, Leiro. E confirma aí, Bahia, 5º colocado, 32 pontos, não é isso? Isso, 5º colocado, 32 pontos, só que o Bahia venceu uma partida depois da Copa, porque o Bahia tinha uma partida atrasada contra a Chapecoense, né? Então, o Bahia terminou jogando essa partida, na verdade, foi antes da final da Copa, né? Foi no dia 17 de julho essa partida, foi uma partida atrasada, então, se você, né, talvez olhar pelo calendário atual, você não consiga relembrar essa partida, porque ela foi lá no início, foi na 4ª rodada. Dia do meu aniversário, foi no dia do meu aniversário, 17 de julho. Então, e foi a partida da 4ª rodada, né, que o Bahia não enfrentou a Chapecoense na Fonte Nova, venceu por 2-0, então, na verdade, o Bahia vem de um resultado positivo, um triunfo e 3 empates, né? Esse é o calendário do Bahia pós-Copa, digamos assim, né? Então, são 4 jogos que o Bahia não perde, né, depois da volta do Campeonato Brasileiro, digamos assim, né? E a gente tá numa expectativa aí de fazer um bom jogo no domingo, sem dúvida nenhuma. Expectativa também de casa cheia, tá? O Vasco que, você sabe melhor do que eu, é um grande freguês do Bahia, especialmente na Fonte Nova, né? O Vasco nunca venceu na nova Fonte Nova e a última vitória do Vasco em Salvador foi em 2012, mas foi no Pituaçu. Venceu a última vez na Fonte Nova, aí eu não sei se você tem essa informação. O Romário era um garoto recém-egresso da base do Vasco da Gama e meteu 3 gols no Bahia lá em 1987. Então é um tabu muito grande do Vasco sem vitórias na Fonte Nova e que a gente espera também quebrar aí nesse fim de semana. Mas, Leiro, deixa eu te perguntar. Bahia aí com 32 pontos, 5ª colocação, mas nesse primeiro semestre ficou devendo nas Copas, né? Tinha uma grande expectativa na Libertadores, de pelo menos fazer uma boa campanha, né? Acabou parando na fase pré-Libertadores, e tinha também, acredito eu, uma expectativa de ir na Copa do Brasil, que hoje é um título aí acessível, diria até para o Bahia e para clubes ali que não disputam o Campeonato Brasileiro, né? Mas também acabou fracassando e perdendo num confronto ali em que era tido como amplo favorito, né? Mas qual é o saldo, qual é o balanço aí do primeiro semestre do Bahia e qual é a projeção nesse segundo semestre, onde o Bahia pretende chegar, onde a torcida almeja? Claro, acredito eu, classificar para a Libertadores, mas hoje é um cenário que é considerado factível ou a galera está preocupada? Cara, assim, tem os dois lados da moeda, né? O torcedor, tem aquele torcedor mais radical que acha que o time vai cair, né? Mesmo em 5º com 32 pontos, né? Tem esse torcedor mais radical. Mas assim, na média da torcida, a galera sabe que o Bahia tem time para poder brigar pela Libertadores, né? O primeiro semestre foi muito ruim, então isso foi um problema pra gente, porque as eliminações elas pesaram muito, né? Rogério, a torcida ficou muito chateada com o Rogério, enfim, perdeu credibilidade. Foi realmente muito complicado esse primeiro semestre. Mas em paralelo a isso, a gente agora nesse segundo semestre, uma coisa que o Rogério reclamou muito nos outros anos, né? Ano passado o Bahia foi o time da Série A que mais fez jogos na temporada, a gente fez 80 jogos, né? Nós jogamos Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, Copa do Brasil, Libertadores, enfim, jogamos todas as competições que dava pra jogar, praticamente. E a gente teve muito problema com isso, né? Em termos de calendário e tal. Chegamos na reta final do campeonato já sem gás nenhum, né? Esse ano não, esse ano é o inverso, né? Tivemos as eliminações, porém, né, se tem alguma coisa positiva é o Bahia só ter o Campeonato Brasileiro. Vai estar fazendo um jogo por semana. O último jogo do Bahia foi contra o Fluminense, né, no meio da semana passada. Então vocês ainda fizeram 2 jogos de Copa do Brasil contra eles, eliminaram eles e a gente tá tranquilo, né? A gente tá sem jogar. Então, o mínimo que a gente espera é um Bahia muito intenso, o Bahia descansado, o Bahia que vai imprimir ritmo no jogo, principalmente jogando em casa. E acho que o torcedor, ainda que tenha essa desconfiança por conta do primeiro semestre, ele apoia, sabe? Contra o Corinthians, por exemplo, que foi o nosso último jogo na Fonte Nova, tinham 45 mil pessoas na Fonte Nova. E a gente jogou melhor do que o Corinthians, enfim, mereceu até vencer, na minha humilde opinião. Teve 3 gols anulados, né? E o jogo foi 1-1.
Então a gente teve um volume, teve uma boa partida, a torcida empurrou do início até o final, mas o empate, o resultado não conseguiu. A gente não conseguiu ter o resultado, né? Terminou ficando no empate. A expectativa é de casa cheia para esse jogo. Né? Então o torcedor, mesmo com aquela desconfiança, é o torcedor que apoia desconfiando, sabe? É aquele apoio que, tipo assim, se o Bahia começar o jogo bem, a torcida vai. Mas também se o Bahia começar o jogo meio que trupicando, de repente tomar um gol ali no início do jogo, o cenário ele pode virar a qualquer momento, sabe? Assim, é um apoio desconfiado, mas vai apoiar. Então, basicamente, essa é a nossa meta. O Bahia já falou publicamente, o diretor de futebol do Bahia, Cadu Santoro, ele já falou publicamente que a meta é chegar na Libertadores de maneira direta esse ano, né? Não tem muita conversa. Então, primeiro, lembrar o primeiro turno aqui. O primeiro turno foi 1-0 para o Bahia em São Januário. Naquela época, o Vasco ainda comandado por Fernando Diniz. Se eu não me engano, é a última partida do Vasco sob o comando de Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro. Depois ele tem uma semi de Carioca ali, naquele início de ano, que foi tudo estadual e brasileiro, tudo em cima do outro ali. E aí ele é demitido ali depois do jogo contra o Fluminense, na semifinal do Carioca, mas o último no Brasileiro acho que foi contra o Bahia, e foi o último jogo de Felipe Coutinho também, né, no Campeonato Brasileiro, pelo Vasco e provavelmente na carreira, né, do Campeonato Brasileiro. Não acredito que o Coutinho vai jogar bola, e de lá para cá tivemos aí algumas mudanças, né? O Cuiabano, que não jogou aquele jogo, está na lateral esquerda. O Paulo Henrique voltou à lateral direita no lugar do Puma. E o Bahia também tem mudanças, né, meu amigo Leiro, em relação àquele jogo do primeiro turno. Estou tentando abrir aqui no nosso bom SofaScore o time do Bahia. Eu tô com o time aqui. O William José, o Cristiano Oliveira, Canu, naquele dia Cristiano também. Oliveira é o Kiki, que eu falei que eu acho que não vai jogar mais com a camisa do Bahia. O apelido dele é Kiki Oliveira, né? É isso, o Everton Ribeiro tá fora. O William José pode ser que apareça, porque assim, dentro da proposta do Bahia, o Bahia mudou um pouco também o aspecto tático do primeiro turno pro segundo. O Bahia jogava apenas com um centroavante, assim, um atacante, digamos assim, né? E 2 pontas. Hoje o Bahia tá jogando às vezes com 2 atacantes e preenchendo mais o meio. A gente meio que às vezes faz um 3-5-2, digamos assim, em alguns jogos. Então a gente às vezes tá botando 2 atacantes. Tem jogado assim, com o Eric Puga e Alejo Vélez como 2 atacantes, não mais com 3. E a Ademir meio que faz um meia-direita, sabe? Ele não joga como ponta mesmo. Ele vira meio que um ala-direita ali nesse sistema. Então, a gente mudou um pouco esse aspecto tático e vem jogando com 2 atacantes. Então, isso mudou. Como a Eric Puga é desfalque, né? A gente vai chegar na parte do desfalque, mas só antecipando para contextualizar. Ele pode jogar com o William José e Alejo Vélez. Ele pode jogar com 2 centroavantes, digamos assim. E aí tentar forçar o jogo pelos laterais e botar a bola na área. E pode ser uma proposta de Rogério. A gente não sabe, né? Se ele vai optar por um jogador mais rápido ou se ele vai com 2 jogadores em tese mais pesados, sendo que Alejo Vélez, mesmo sendo um centroavante, como eu disse, ele tem muita mobilidade. Então ele pode ser um cara de mais movimentação, ataque ao espaço, enquanto o William José vai ser esse cara mais pivôzão, digamos assim, entendeu? Então é isso. Mas de resto, o time é bem parecido, inclusive, que vai jogar. Time do jogo do primeiro turno, que eu tô olhando aqui, a escalação era Ronaldo, Roman, Canu, Mingo e Juba. Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Kiko Oliveira, Ademir e William José. Eu disse pra você que vai ter 3 mudanças pra esse jogo de domingo, provavelmente. Deve sair Canu pra entrar David Duarte. Deve sair vai sair o Everton Ribeiro pra entrar do Rodrigo Nestor. E no ataque, sai o Kiko Oliveira pra provavelmente entrar o Alejo e o William José. Aí depende, né? Se ele jogar com 2, pode ser que saia, o William permaneça e ele tire só o Kiko pra botar o Alejo. Se ele quiser botar o Alejo de centroavante, ele pode vir com um jogador mais móvel no lugar do Kiko. Enfim, 3 ou 4 mudanças, mas a base do time é praticamente a mesma. A linha de 4 mesmo, só terá a mudança provavelmente do Canu pelo David Duarte, entendeu? Então é um time bem assim, parecido em termos de base do que foi o time do primeiro turno lá, que a gente venceu por 1-0, gol de Juba, né? Boa, meu amigo. Vamos então de cara a cara para esse Vasco e Bahia, que se enfrentam 4 horas da tarde lá na Arena Fonte Nova. Você já avisou que o Bahia tem um desfalque de Eric Puga. Começar por aí. Faz muita falta, Eric Puga, esse time? Como é que é o peso desse desfalque para o Bahia? Gigantesco, um jogador muito importante. Ele até tá passando por um momento de instabilidade na técnica ali, sabe? De tomar uma decisão ou outra errada, às vezes chegar ali para finalizar na condição boa e não conseguir finalizar tão bem. Aquele detalhe final ali.
Mas o que esse cara corre, velho, o que ele se doa, o que ele é importante pro sistema, sabe? De marcação, de ir e voltar, brigar. Ele é o cara, por exemplo, ele sofreu pênalti contra a Chapecoense, que a gente venceu o jogo. Sofreu uma falta que quase... o Bahia fez o gol contra o Fluminense no Maracanã também, assim, no contra-ataque. É aquele cara que é jogador de sistema, sabe? Aquele cara que faz muita diferença dentro do sistema, apesar de não estar passando pelo seu melhor momento técnico, digamos assim. Mas dentro do sistema do Bahia, ele eu diria que imprescindível, e acho que o Bahia vai sentir muita falta dele. E a dúvida é justamente para quem é que vai substituí-lo, né? A gente não faz ideia. E o outro jogador que tá fora, que eu lembrei agora que a gente tá debatendo isso, é o Juan Pablo, que ele é um jogador da base do Bahia, também seleção brasileira, agora sub-20, né? Mas ele jogou o Mundial sub-17 ano passado. Tanto ele quanto o Del são dois atletas da base do Bahia. Na verdade, o Bahia tem um trio ofensivo da seleção brasileira de base, né? O Bahia tem Cauê Furquim, Juan Pablo e Del. Um da esquerda, um da direita e um do centro, né? Um centroavante e 2 pontas. O Juan Pablo ele acabou de ser convocado aos 18 anos para a seleção sub-20 já. Porque ele fez 18 e foi para sub-20. Então ele é de desfalque porque vai ter um amistoso no dia do Bahia e Vasco da seleção sub-20, acho que com a Venezuela, se eu não me engano, na Granja Comari. E ele vai estar no Rio, vai estar fazendo esse amistoso e ele não vai estar aqui. Então, se ele estivesse aqui, provavelmente ele seria o titular no lugar do Eric Puga, né? Mas é um jogador que a gente conta muito, que a gente tem muita esperança, mas que também tá fora para esse jogo por conta dessa questão da seleção brasileira. Pode crer. Vamos lá, do começo. Ronaldo ou Léo Jardim? Eu gosto do meu amigo Lero porque ele acompanha o futebol e ele gosta do Vasco da Gama também. Então acompanha o Vasco, pô. Eu confio nas suas análises. Ronaldo ou Léo Jardim? Cara, eu acho o Léo Jardim um goleiraço. Goleiraço mesmo, assim. Eu sei que a torcida do Vasco tem um pé atrás com ele em alguns momentos, em algumas situações. Mas eu acho que muito do que o Vasco tem conseguido conquistar aí, ainda que aos trancos e barrancos em alguns momentos, tem o Léo Jardim ali, sabe? Eu gosto muito de Ronaldo também, acho que o Ronaldo é um goleiro muito seguro, mas eu ainda vou com o Léo Jardim, porque é um cara que nos momentos decisivos ele aparece. Por Copa do Brasil, semifinal de Copa do Brasil, enfim. Boa. Roman ou Paulo Henrique? Eu acho que Paulo Henrique. O Roman cresceu muito nesse momento. Cresceu muito, muito mesmo, assim. Tá jogando muita bola. Ele é um jogador que veio do Estudiantes, né? Ele jogou até oitava de final de Libertadores contra o Flamengo. Anulou Samuel Lino na Libertadores. O Estudiantes se empenou contra o Flamengo. Ele é mais defensivo, né? Ou não? Ele é equilibrado, assim. Só que ele, defensivamente, ele consegue ir muito bem, assim. Ele é muito brigador. Sabe argentino, velho? Competidor. O cara... É difícil passar dele. Mas eu acho que PH é mais experiente. Como eu disse, normalmente decisão aparece mais. Seleção brasileira, enfim. Eu acho que tem um peso maior. Aqui na zaga, David Duarte pela direita? Pela direita. E Cuesta. O Cuesta tem melhorado também depois desse retorno aí. Mas eu acho que o David Duarte está mais consolidado, né? Pô, David Duarte é, sem dúvida nenhuma, uma das principais peças do Bahia no campeonato, velho. Se eu não me engano, são 3 ou 4 gols já na Série A. Ainda é um cara que ajuda muito lá na frente também. Zagueiro artilheiro. Tô com saudade de um zagueiro artilheiro. Zagueiro artilheiro, um cara muito, assim, individualmente falando, velho, cresceu demais, assim, já tem acho que deve ter uns 2 anos já que ele joga, assim, altíssimo nível. Ramos Mingo e Robert Renan. Renan, que é aquele zagueiro, eu acho ele bom zagueiro, acho que ele tem muito potencial, mas eu acho que ele ainda também não se consolidou, sabia? Eu acho que ele é aquele cara que a gente fica naquela expectativa de que ele vai ser um zagueiraço, que ele ainda não é. Ele é um bom zagueiro, tem margem para crescer. Com a bola, é um cara que você vê que tem uma lucidez ali, talvez superior à média do que você... Você estava descrevendo o Robert Renan e eu ia pegar sua fala e copiar e colar para o Ramos Mingo. É exatamente a mesma coisa, assim. É um cara que, quando, por exemplo, ele joga sem o David Duarte, ele até cai um pouco mais de rendimento, porque o David é o pilar, sabe? E aí, com o David do lado dele, ele volta a crescer um pouco mais. Mas eu tô com você, velho, assim, eles são, na minha opinião, eles são muito parecidos em termos de característica, né? Com a posse de bola, sabe construir, tem lucidez. Mas eu vou ficar com o Ramos Mingo só por um fator, velho. Eu acho que o Bahia tem uma defesa mais sólida do que a do Vasco no campeonato. Então, assim, como o Bahia só sofreu 25 gols na Série A, o Vasco sofreu 31 gols, eu vou com a defesa que sofreu menos gols, sabe? Digamos assim. Mas, em termos de característica e de proximidade, você estava descrevendo o Santiago Ramos Mingo quando você falou do Robert Renan. Exatamente a mesma coisa. Eu vou botar um empate entre os dois, já que cabe nesse canal aqui. Eu não sabia se tinha empate. Empate acho que fica justo, acho que fica até melhor. Tem empate. Agora aqui, ó, é um bom duelo também. Você vai ganhar
mas o Cuiabano é um jogador que também pode entregar mais do que vem entregando. Acho que fez até um bom jogo agora na Copa do Brasil. O primeiro ele foi mal, tem suas questões defensivas, mas é um cara muito agressivo no ataque, muita força física, faz os seus gols também, é um tipo de lateral que contribui. E sobre isso, acho que ninguém mais do que o Luciano Juba, né? Nesse aspecto de lateral que contribui na frente. Eu dou deixo aqui uma menção honrosa ao Cuiabano, mas vou de Juba, acho que você concorda também, né? Imagino. 100%. Ainda que Juba tenha tido uma lesão, né? Pouco antes da pausa para a Copa, e aí ele tá voltando agora. Vai ser só o segundo jogo dele como titular depois da lesão. Ele jogou contra o Fluminense como titular, aí cansou ali no início do segundo tempo, né? Porque ele tava voltando de lesão, aí o Bahia teve que colocar Michel Araújo improvisado, porque o outro lateral esquerdo estava suspenso pelo terceiro cartão, que é o Zé Guilherme, e o Iago Bordu, que a gente despachou pro São Paulo, né? Então, teve esse problema, mas agora com os dois, se Juba cansar, tem o Zé, mas, assim, o Juba é melhor do que o Cuiabano. Eu gosto do Cuiabano, velho. Eu gosto do Cuiabano desde o momento que ele era jogador do Botafogo, né? Ele tem realmente muita força física, muita chegada do ataque, muito arrasto, né? Um jogador que gosta de jogar também em transição em alguns momentos, a força física dele é invejável, mas eu acho que a qualidade técnica do Juba, nesse caso aí, prevalece, enfim, então eu vou de Juba também. Olha só, Acevedo, primeiro volante, Acevedo. vai bater com o Jair, então. Olha, não sei o que acontece com o Jair, meu amigo. O Jair, a cada LCA que ele sofre, ele volta um nível acima. Se ele sofrer mais um, ele volta o Rodri na Não, eu vi o Masterclass dele contra o Fluminense, eu assisti os dois jogos. Jogou muito bem, realmente, o Jair. Eu vi, jogou muito bem. E aí, eu voto no meu Jair. Cara, eu vou de Acevedo. Você vai achar que é clubismo, mas é porque... porra, esse cara, velho, eu sou... Talvez seja um dos jogadores dentro do que eu mais seja fã, assim, sabe? Ele é incansável, man. Ele é um uruguaio que ele vai... Ele é carrapato. Sabe aquele jogador carrapato? E, assim, no início, quando ele chegou no Bahia em 2023, né? Primeiro ano de SAF do Bahia, ele chegou aqui. Jovem ainda. E no primeiro ano dele, ele era um jogador que tinha já essa característica de carrapato, de muita marcação, mas ele era contrato com a bola, ele era fraco, sabe? Ele não tinha muita qualidade de construção e tal. Só que nesse quarto ano já de Bahia que ele tá, nessa quarta temporada, ele evoluiu, assim, drasticamente. Né? Hoje, tanto é que ele botou o Caio Alexandre no banco, né? O Caio Alexandre é um bom primeiro volante a nível nacional, e ele colocou o Caio no banco porque ele conseguiu aliar o que Caio tinha de bom, que era justamente a bola, né? Ter a bola de construção e tudo mais, com a questão de uma maior pegada. Exatamente, de uma maior pegada. Então, ele, assim, tomou a vaga e hoje, inclusive, além de ser o primeiro volante titular, ele é o capitão do Bahia. Então, assim, a moral que ele tem hoje dentro do Bahia é gigantesca. E aí eu vou puxar essa pro meu lado aí, assim, eu disse, tá? Respeito demais o Jair, porque eu vejo... eu tenho vários amigos vascaínos, tá, galera? Eu até fui recentemente no Rio, e o último jogo que eu fui, a última vez que eu fui no Rio, até pro Charla, pro Bahia e Flamengo, eu fui um dia antes, eu pedi pra ir um dia antes pra ir ver Vasco e São Paulo. Eu tava no São Januário na virada do Vasco. No 2x1, que o Pumita faz o gol de pênalti, e depois tem um outro gol lá, não sei se foi talvez do Andrés Gomes, eu acho. Do Gomes. É isso. Foi 2x1 e eu tava no São Januário esse jogo. Então eu vejo vários jogos do Vasco, eu tenho muitos amigos vascaínos. E eu gosto mesmo, assim, de ver os jogos do Vasco. Então eu acompanho realmente o time do Vasco. Então eu sei que já é um bom jogador. Eu vi o recital dele no jogo da volta contra o Fluminense, assim, jogou demais. Tanto ele quanto o time do Vasco como um todo. O time do Vasco jogou demais, assim. Foi realmente uma partida muito boa do Vasco. Mas essa aí eu vou puxar Acevedo um pouquinho pra Acevedo, porque eu sou muito fã desse cara, velho. Muito fã desse cara. E ele tá jogando, não é só ser fã, é porque ele tá jogando muito bem também pelo Bahia, sabe? Então, acho que é um duelo bom. E aí, cada um vai puxar pra um lado. De repente, se você quiser botar empate aí, sei lá. Olha aí, vai ser o empate agora. Vai ser o empate. É que o Jair, né, voltou agora também, 2 joguinhos só, mas foram 2 jogos que animaram aí. Vamos torcer para que ele consiga dar prosseguimento. Aqui eu vou fazer um bem bolado. O Nestor vai bater com o Tietê e vai ganhar. Não, o Nestor vai bater com o Thiago Mendes e vai perder. E o Jean Lucas vai bater com o Tietê e vai ganhar.
Então você O, fica o com... Nestor joga pela esquerda aqui e o Jean Lucas pela direita. Eu não sei como é que é o desenho do Vasco aí. Não lembro. Então, eles vão, como eles vão se espelhar, vai acabar batendo, Sim, inclusive no meio-campo, os duelos vão entendi. ser. É capaz de ser Nestor e Thiago mesmo, porque o Sim. Thiago joga pela esquerda, o Nestor pela direita, então eles é capaz de bater nesse Não, não. meio-campo. O Nestor tá jogando pela esquerda mesmo. Ele Ah, seria, pela seria, esquerda. ele bateria Ah, com quem joga tá. pela direita, entendeu? No É, ataque. mas enfim, eu acho que o meio-campo, não sei se você concorda, é Acevedo ou Jair, Thiago Mendes e Jean Lucas. Cara, é porque assim, por bola jogada hoje, É. Nestor é o nosso melhor meio de campo, sabe? É mesmo? Ele tá melhor que É. o Jean Lucas? Muito melhor. O Jean Ah, Lucas, Jean Lucas é banco de Eric. O negócio é que Eric tá machucado pra esse Ah, jogo. eu tô com Entendeu? impressões erradas aqui, que eu tô Ah, com o Jean Lucas, é o cara da o meio de seleção. campo do Bahia Prime, que era Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, já não existe mais, pô. Esse meio de campo Prime não existe mais, né? O meio de campo hoje titular do Bahia, que a gente conseguiu, né, recuperar uma boa forma, digamos assim, foi com Acevedo. O meio de campo titular do Bahia atualmente é Acevedo, Eric, ex-Atlético Paranaense, e Nestor. Eric pela direita, Nestor pela esquerda. Só que Eric teve uma lesão no pé, ele teve um calo que inflamou, enfim, terminou dando uma certa infecção, infeccionou, e aí ele tá sem conseguir calçar chuteira e tal, então ele passou essa semana sem treinar direito e não deve ir pro jogo por conta disso. Né? Uhum, Então, a tendência é que a gente vai com o Jean Lucas pela direita e Nestor pela esquerda. Jean Lucas uhum. no lugar de Eric. Mas aquele meio de campo com o Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro não existe mais. Ficou no Não tem passado. mais. O meio de campo atual do Bahia titular é Acevedo, Eric e Nestor. E Nestor tem sido a Ah, principal peça do Bahia, velho. Assim, assistências, gols. Tem olha sido o aí. cara. Ele tem chamado essa responsabilidade pra ele, entendeu? O homem das bolas paradas, escanteia com ele, Uhum. falta com ele. Enfim, então é um cara que tem carregado o Tá. piano. Assim, apesar de talvez no campo não fazer sentido, entre Nestor e Jean Lucas, eu prefiro passar Nestor e a gente faz o meio de campo com Thiago Mendes e Nestor. Acho que fica mais Tá justo, bom. talvez. Olha Pronto. aí. Tá certo. O Porque eu Mendes acho que Thiago bate com. Mendes bate muito. Se for Thiago Mendes e Jean Lucas, hoje é Thiago Mendes por muito. Por muito, mas por Ah, muito mesmo. Entendeu? é. Só para falar aqui, então, o Nestor ganha do Tietê. E o Pronto. Tietê que, cara, tava, pô, assim, cadavérico aí no Vasco, fedendo a peixe já. Galera não aguentava mais. Aí chegou o treinador português. Isso acontece com todo treinador que chega no Vasco também. Ele chega, ele olha o time e volta com o Tietê para a escalação. Não sei o que o Tietê arruma lá no treino, que ele conversa lá, que ele vira amigo dos caras, não sei. Sei que ele volta para o time. E agora, para ser justo, voltou bem. Fez um bom jogo também contra o Fluminense e Uhum. tal. É um jogador que a gente conhece já de muito tempo, experiente, vitorioso. Não inspira confiança, mas tem conseguido pelo menos aí jogar razoavelmente nas últimas partidas. Então a gente fica com o meio-campo Acevedo ou Jair, Nestor e Thiago Mendes. Esse time tá Fechado. ficando bom, hein, cara? De Só vez pra em você ter quando uma eu faço uns noção, cara o a cara Nestor, aqui, o time. nos 4 jogos Fala. pós-Copa, Nestor tem um gol e 2 assistências, pô. Só pra você ter noção. Assim, ele tá Olha aí. realmente no nível de. Ele assumiu um protagonismo que o Bahia precisava depois da saída de Everton Ribeiro do time titular, entendeu? Hoje, Nestor é esse cara. É, ponta direita, cara. O último ponta direita foi o Andrés Gomes. Só que para esse jogo, como o Vasco não vai ter o Nuno Moreira, eu acho que ele vai voltar com o Andrés Gomes para a esquerda e vai jogar com o Adson. E aí, Adson e Ademir, para mim, é meio poupa-tempo. Eu não sei como é que está o Ademir aí. O Adson até no último jogo entrou bem e tal. Mas o Adson titular, para mim, deixa muito a desejar. Assim. Para mim, é um Ó, jogador Ademir típico deu uma de, oscilada. de 15 minutos. Ademir deu uma oscilada, mas ele voltou a recuperar um bom futebol nessa volta da Copa. Então, eu acho até pelo histórico da carreira de Ademir, né? Um cara que tá mais consolidado em Série A, enfim, acho que a gente pode botar Ademir por isso. É. E o outro lado, você pode botar Andrés Gomes. Se o Andrés Gomes fosse pela direita, ia ser Andrés Gomes. Qualquer um com Andrés Gomes é Andrés Gomes, entendeu? Não tem o que discutir. Então a gente já pode Eu, poupar tempo também com Andrés Gomes se você é. quiser. Botei aqui Mesmo, o mesmo que Gomes fosse Eric batendo com o Puga, Sanabria. e mesmo que fosse Eric Puga, mesmo eu achando que Eric Puga é um ótimo jogador, mas a Andrés Gomes é acima de Eric Puga. Então, pra mim, é poupa tempo, entendeu? Por que o Vasco tá nessa merda, então, Leiro? Você que vê de fora aí. Por que a gente não sai Cara, desse é boa buraco? pergunta, velho. Você vê que o time não é um catado horroroso. Não, Não não é era não. para O ser, Vasco pelo era time menos. pra estar do meio de tabela pra cima, no mínimo, pô. Alejo Vélez e Brenner, cara. Olha, se fosse qualquer outro dia do ano, eu entregava de bandeja essa aqui. Mas depois do que o Brenner fez no último fim de semana, eu vou deixar ainda contigo, mas
Fica aí o elogio ao Brenner e a Cara, expectativa de que ele seja o que a ó, gente imaginou que ele fosse. eu acho que dá pra botar empate É, nessa. é que ele Por quê? chegou agora também, É esse isso. amigo, A né? Leo Vélez só tem 2 jogos, assim. Ele demonstrou uma ótima capacidade desde que ele chegou, certo? Como eu falei, na estreia dele, ele fez 2 gols anulados, que foram anulados, né? Ele poderia já ter saído com 2 gols, né? Se não fosse esses gols anulados. Então, ele teria dado um cartão de visita ainda melhor. Mas, como ele só tem 2 jogos, eu também não tenho muito material pra dizer pra você que ele é muito superior a Brenner e tal, sabe? É. Assim, me parece que o momento do Alejo talvez seja um pouco melhor do que o Brenner até o jogo da Copa do Brasil. É. Né? Só que aí o Até Brenner ali, decidiu. agora não se sabe qual vai ser o Agora não se momento sabe, do talvez Brenner. seja a virada de chave do Brenner, né? Então, É. eu acho que o empate fica justo, porque a gente não sabe que Brenner que vai jogar domingo, se é o Brenner da Copa do Brasil ou se é o Brenner do restante da temporada. E a gente não sabe E a que gente Alejo não sabe Vélez que é esse, Alejo né? Vélez é esse, exatamente. Então, acho que o empate fica justo aí. E Tá aí, bom. vamos ver o que é que vai acontecer no domingo. Ó, Pedro Emanuel, Mister Pedro Emanuel contra Rogério Ceni. E aí? Eu acho assim, não tem como eu ainda votar no Pedro Emanuel, porque, enfim, 6 jogos, né? Se fossem 6 vitórias acachapantes, a gente fala, não, caralho, o maluco chegou e mudou da água para o vinho. Cedo ainda para avaliações taxativas, não tem como ser diferente, né? Nem 10 jogos do camarada. E o Rogério aí com um trabalho longevo no Bahia, talvez eu junto ali o segundo mais longevo, só perdendo Eu acho que é o Abel. pro Abel, Acho que é só a terra do Abel. Ele tá desde 2023 aqui. Ele chegou, então acho que agosto de 2023 ou setembro de 23. Então são 4 anos, 3 temporadas, né? É tempo. Eu fico ainda com o Rogério pelo. Não, é Rogério pelo mesmo critério de a gente não ter muito material do Pedro Emanuel também, né? O Rogério, pelo menos, já botou o Bahia em 2 Libertadores. O Bahia, mesmo que tenha patinado e oscilado em algumas competições, mas o Rogério botou o Bahia em quarta de final de Copa do Brasil, e 2 seguidas, perdeu para Flamengo e para Fluminense. Mas estava em 2 quartas de final seguidas, 24 e 25. Foi para Libertadores em 25 e 26, né? Então, quer dizer, assim, jogou a Libertadores 25 e 26, né? Mas foi 24 e 25 para Libertadores, esperamos que a gente vá esse ano de novo. Então, assim, mesmo com questionamentos e com críticas, que tem que existir mesmo, mas é um cara que entrega alguma coisa, né? E há algum tempo. Então, eu vou de Rogério nessa aí, pelo mesmo critério de falta de material. Pode ser que no ano que vem eu chegue aqui e fale, porra, ó, o Pedro Emanuel hoje é um treinador muito mais consolidado do que o Rogério, entendeu? Mas nesse momento eu vou de Rogério por uma questão de coerência mesmo com os critérios que a gente estabeleceu aqui. Boa. Olha, o nosso time ficou com Léo Jardim, PH, David Duarte, Ramos Mingo ou Renan, Luciano Juba, Acevedo ou Jair, Nestor, Thiago Mendes, Ademir, Andrés Gomes, Alejo ou Brenner, professor Rogério Ceni. Isso aqui é G4 com alguma tranquilidade, hein, meu amigo Leiro? Esse time Certeza. aqui. Certeza demais. Se unir, a gente briga até pelo título, de repente. Te agradeço muito também por mais uma vez aqui o seu tempo. É sempre uma ótima resenha. Eu gosto de conversar com você, porque a gente faz uma pergunta a você e você responde mesmo. Você vai até o fim, complexifica a resposta, e a gente gosta disso, né? Porque, pô, trazer para fazer live, camarada supostamente entendedor do time, e o cara vem com frases lacônicas aqui, não me explicar o que eu quero saber, não me serve. E você estará sempre convidado nesse programa, meu amigo. Obrigado aqui mais uma vez pelo tempo e pela disponibilidade. Cara, eu que agradeço, estou à disposição, sempre que precisar pode chamar. Como eu disse, reforço minha torcida pelo Vasco, é porque agora eu até esqueci de pegar, mas ali atrás, ali tem um souvenir que eu tenho também, atrás ali de uma das camisas que eu tenho ali no cenário, eu tenho um copo e um boné do Vasco, porque quando eu fui a São Januário agora no último jogo, eu terminei ganhando, né? Eu conheci o pessoal viu que eu era Bahia, porque o meu celular tem na capa a foto do Bahia e tal, e como são torcidas que são amigas e irmãs praticamente, eu me senti super à vontade, né? Fui pra São Januário com minha capa do Bahia e tá tudo certo. E aí, quando eu cheguei lá, o pessoal, não, você é Bahia e tal. Eu falei, sou. Os caras, não, vem e tal. Eu assisti o jogo com os caras lá que eu nunca vi na minha vida. O pessoal era de Maricá. Aí eu segui os caras no Instagram, pegamos contato, pegamos resenha e virou brother e tal. Então,
É isso, velho. A torcida de Bahia e Vasco, assim, a rivalidade vai ficar ali nos 90 minutos, né? Porque cada um vai querer defender seu lado. Mas passando isso, velho, assim, o Bahia e o Vasco são irmãos, velho, assim, são co-irmãos e é isso. Vai sempre ser assim. Seja bem-vindo sempre a São Januário. Vamos ver se vocês são uns anfitriões um pouco mais gentis com o Vasco da Gama. Afinal, são, quantos anos? 14 anos sem ganhar um jogo em Salvador. Chegou a hora, meu amigo, não é possível. Deixa a gente sair lá de baixo e, de repente, puxar o Vitória, tá? O Vitória tá cheio de graça, Leira. A gente tem que puxar eles. O último jogo lá em São Januário, no meio da galera. Ah, maneiro. Tomando a gelada e com meus amigos lá de Maricá. E deu sorte, hein? 2-1 de virada. Um bom jogo de virada. Gol de Andrés Gomes, gol de Pumita. Presenciou um gol de Pumita Rodrigues ao vivo. Já é um vascaíno já, praticamente. Pois é. Olha só, antes que eu caia de novo, meu amigo, obrigado aqui mais uma vez pela resenha. Toda sorte aí para o Bahia na temporada. A partir de segunda-feira, domingão, deixa com a gente. Vamos ver se o Vascão quebra esse tabu finalmente. Valeu, meu amigo. Tamo junto. É nóis. Valeu.